Você já parou para pensar no que faria se descobrisse que as únicas pessoas que você amava no mundo só te queriam pelo seu dinheiro? Que cada abraço, cada oi mãe, cada visita de domingo era só teatro para manter o cartão de crédito funcionando? Eu estava na cozinha, sabe? Fazendo aquele pudim de leite condensado que o Tiago adorava desde pequeno. Eram 11h37 da manhã de 20 de dezembro, uma quinta-feira. Curitiba estava com aquele céu cinza típico de dezembro, chuviscando fino, e eu tinha passado a manhã toda preparando a sobremesa para o Natal. Tinha comprado os ingredientes no Condor na terça, gastei 287 reais só em coisas para o Natal deles. Leite condensado, creme de leite, frutas cristalizadas, aquele vinho que a Vanessa gostava, o importado de 340 a garrafa. O celular vibrou em cima da bancada de granito. Limpei as mãos no avental e vi o nome dela na tela. Vanessa. Minha nora de 7 anos. Abri a mensagem esperando o de sempre. Aquele, oi sogra, a que horas é amanhã? Ou, preciso que deposite 800 reais para eu fazer a unha, o salão só aceita à vista. Mas não. Isabel, conversamos aqui e decidimos passar o Natal só nós dois esse ano. Queremos privacidade. Não precisamos de você. Li 3 vezes. 4. As letras ficavam embaralhadas na minha vista. Não precisamos de você. 7 palavras que desmontaram 7 anos de ilusão em 7 segundos. Deixa eu te contar uma coisa. Comenta aí de qual cidade você está me acompanhando e se você já sentiu na pele o que é descobrir que você era só um meio, nunca um fim. Porque eu preciso que você entenda uma coisa. O que vem agora não é vingança, é justiça. Voltando um pouco no tempo para você entender como cheguei naquele momento, com o pudim pela metade e o coração completamente despedaçado. Meu nome é Isabel Mendes. Tenho 69 anos, sou viúva há 5. Meu marido, Francisco, era dono da construtora Mendes, uma empresa média aqui de Curitiba que fazia obras residenciais no Batel, Ecoville, essas regiões nobres. A gente construiu uma vida boa, sabe? Não era ostentação, mas era conforto. Eu era contadora da empresa, cuidava de toda a parte financeira. Francisco brincava que eu sabia o preço de cada parafuso que a gente comprava. Quando ele morreu, em março de 2020, bem no começo da pandemia, o mundo desabou. Infarto fulminante. Nem deu tempo de se despedir. Me deixou essa casa no Ecoville, avaliada em 4,5 milhões. Investimentos, uma aposentadoria boa de 11.800 reais e a pensão dele de 8.400. No total, eu tinha 20.200 reais por mês entrando, fora os rendimentos das aplicações que davam uns 6.000 reais a 7.000 reais, dependendo do mês. E tinha o Tiago, meu filho único. 42 anos, formado em administração, trabalhava numa empresa de tecnologia, ganhando 9.500 líquidos. Casado com a Vanessa havia 7 anos, sem filhos. Ela nunca trabalhou. Dizia que tinha projetos de influencer digital, mas o Instagram dela tinha 2.300 seguidores e os stories eram só foto de restaurante caro e viagem. Nos primeiros meses depois que o Francisco morreu, o Tiago foi meu anjo. Aparecia todo dia, me ajudava com os documentos do inventário, ficava fazendo companhia. Eu me agarrei nele como uma náufraga se agarra num pedaço de madeira. Ele era tudo que me restava do Francisco. Aí começaram os pedidos. Primeiro foi sutil. Mãe, a Vanessa tá precisando trocar o carro. O dela tá dando problema. Você não pode ajudar com uns 15.000 reais de entrada? Ajudei. Era meu filho, né? Depois foi. Mãe, vamos viajar para Porto de Galinhas. Você paga pra gente? Seria tão bom você ir também. Paguei 12.000 reais na viagem. Não fui porque Vanessa disse que o resort não era adequado para a terceira idade, que eu ia me sentir deslocada. Aí virou rotina. Todo mês tinha alguma coisa. Dentista da Vanessa, 3.800 rollers. Presente de aniversário que ela queria, uma bolsa da Michael Kors de 2.100 reais. A academia premium que ela frequentava, 450 por mês que eu pagava no meu cartão.
As escova progressiva dela a cada 3 meses, 680. As unhas em gel todo mês, 320. Fui somando. Fui anotando. Porque contador não perde o costume, sabe? Eu tinha uma planilha no Excel. De janeiro de 2023 até dezembro de 2025, eu tinha transferido para o Tiago ou pago coisas para ele e para Vanessa um total de R$ 247.800. R$ 247.800. E sabe quantas vezes eles me convidaram para algo que não envolvesse eu pagar a conta? 0. Quantas vezes a Vanessa me ligou só para saber como eu tava? 0. Quantas vezes o Tiago passou aqui num domingo só para tomar um café? 0. Mas eu fingia que não via. Fingia que o amor deles era real. Porque a verdade que dói admitir, é que eu tinha medo da solidão. Medo de ficar velha e invisível. Então eu comprava a presença deles. Eu pagava para não ficar sozinha. Até aquela quinta-feira. Até aquela mensagem. Fiquei ali parada na cozinha, o pudim pela metade, a forma untada esperando a calda. Senti uma coisa estranha. Não era só tristeza. Era uma clareza gelada, como quando você acorda de um sonho ruim e percebe que era mentira, mas ao mesmo tempo percebe que a realidade é pior. Não precisamos de você. Respirei fundo. Peguei o celular. Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Minha mão tremia, mas não de choro, de raiva. De uma raiva fria, calculada, que vinha lá do fundo de 69 anos de ter aprendido que quem não se valoriza não é valorizado. Entendido. Bom Natal para vocês. Esperei. Vi os 2 risquinhos azuis indicando que ela tinha lido. Nada. Nenhuma explicação. Nenhum, desculpa, foi mau jeito. Nada. Aí mandei outra mensagem. Só avisando que amanhã de manhã eu ia assinar uns documentos no cartório com vocês. Podem cancelar. Não vou mais. Dessa vez, a resposta foi instantânea. Que documentos? Ah, agora ela respondia. Os que o Tiago me mandou pelo WhatsApp semana passada. Disse que era de rotina, coisa do inventário. Mas como vocês não precisam de mim, não preciso assinar nada, né? 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Meu coração batia forte, mas era uma sensação boa. Pela primeira vez em 5 anos, eu sentia que estava no controle. O telefone tocou. Tiago. Atendi no segundo toque. Mãe, oi, tudo bem? Olha, acho que a Vanessa foi meio ríspida na mensagem. Ela tá estressada com o fim de ano, mas... Tiago. Minha voz saiu firme, mais firme que eu esperava. Vocês disseram que não precisam de mim. Então eu também não preciso de vocês. Vou cancelar a assinatura de amanhã. E mais uma coisa. Aquele cartão adicional que você usa, o corporativo da Visa Infinity? Vou cancelar também. E as transferências mensais acabaram. Já que vocês querem privacidade, vou dar toda a privacidade do mundo. Não vou mais aparecer na vida de vocês. Silêncio do outro lado. Daqueles silêncios pesados. Mãe, calma, não precisa exagerar. A gente pode conversar. Conversar? Tiago, faz 7 anos que eu pago tudo para vocês. Tudo. E sabe quantas vezes vocês me chamaram para alguma coisa que não fosse para eu abrir a carteira? Me diz. Quantas? Silêncio de novo. É isso. Bom Natal. E Feliz Ano Novo. Não vou ligar mais. Não vou mandar mensagem. Não vou depositar. Vocês vão ter a privacidade que pediram. Desliguei antes que ele respondesse. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Mas, meu Deus, que sensação boa. Que sensação de finalmente ter acordado. Peguei o pudim pela metade. Joguei tudo no lixo. Não ia fazer sobremesa para ninguém. Sentei no sofá da sala, olhei para a árvore de Natal que eu tinha montado sozinha no dia 1º de dezembro, cheia de enfeites que eu tinha comprado pensando na visita deles, nos presentes que eu ia dar. Liguei para o Dr. Roberto Andrade, advogado da família, amigo do Francisco desde os tempos de faculdade. Um homem sério, de uns 65 anos, escritório no centro, especialista em direito de família e sucessões.
Isabel, tudo bem? Ia te ligar ainda hoje. Roberto, preciso falar com você. Urgente. Eu também preciso falar com você. Urgente. Pode vir aqui agora? Estranhei o tom dele. Peguei a bolsa, chamei o Uber. Uber porque eu nunca tinha tirado carteira de motorista. O Francisco que dirigia sempre, e depois que ele morreu, eu nunca tive coragem de aprender. O motorista foi educado, fez o trajeto do Ecoville até o centro em 23 minutos. Paguei R$ 34,50 na corrida. O escritório do doutor. Roberto ficava num prédio antigo, mas bem cuidado na rua Marechal Deodoro. Subi de elevador, segundo andar. A secretária, Dona Cláudia, me conhecia de anos. Pode entrar, Isabel. Ele está te esperando. Doutor Roberto levantou da cadeira quando entrei. Tinha uma pasta aberta na mesa. Me ofereceu café. Recusei. Sente no sofá de couro da sala de reuniões. Isabel, você assinou algum documento para o Tiago recentemente? Gelei. Não. Por quê? Ele respirou aliviado. Graças a Deus. Olha, eu recebi uma ligação de um colega do fórum hoje de manhã. Ele me deu um toque porque viu um processo sendo preparado. Um processo de interdição. Curatela. Contra você. O mundo parou. O quê? Calma, deixa eu explicar. Interdição é quando a justiça declara alguém incapaz de administrar seus próprios bens, normalmente por doença mental ou demência. Aí nomeiam um curador, que passa a ter controle total sobre as finanças da pessoa. E adivinhe quem está tentando te interditar? Não precisava adivinhar. Tiago e Vanessa. Exatamente. Mas tem mais. Aqueles documentos que eles queriam que você assinasse amanhã no cartório? Eu pedi para o meu contato me mostrar. Era uma procuração de plenos poderes. Se você assinasse, eles teriam controle total sobre suas contas, seus imóveis, tudo. E logo depois iam entrar com o pedido de interdição, alegando que você está senil, que assinou sem entender o que estava fazendo. Senti as pernas bambas. A raiva de antes virou um nó na garganta. Mas eu tô perfeitamente bem, lúcida. Eu sei, você e eu sabemos, mas eles vão tentar provar o contrário. Vão dizer que você tem demência, que tá paranoica, que não consegue cuidar de si mesma. E sabe o pior? Se conseguirem, eles assumem o controle de tudo. Da casa de 4,5 milhões, das aplicações, da sua aposentadoria e pensão, tudo. Fechei os olhos, respirei. 1, 2, 3 vezes. O que eu faço, doutor? Roberto se inclinou para frente. Primeira coisa, não assina nada, nada, nem que eles te implorem de joelhos. Segunda coisa, vamos ao banco agora, hoje mesmo. Tira o Tiago de todas as contas conjuntas, cancela os cartões adicionais, muda as senhas. Terceira coisa, documenta tudo, tudo, toda mensagem, todo pedido de dinheiro, todo extrato. Porque se isso chegar no tribunal, e vai chegar, você vai precisar provar que eles que são os interesseiros, não você a senil. Hoje é quinta. Sexta é véspera de Natal. O banco vai estar aberto? Até meio-dia. E você é cliente personalité. Eles atendem com hora marcada. Eu ligo agora. 15 minutos depois, a gente estava saindo do escritório. Dr. Roberto dirigiu até a agência do Itaú no Batel. Atendimento VIP, uma sala reservada, gerente chamada Fernanda, uns 40 anos, eficiente. Dona Isabel, o senhor doutor explicou a situação. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vou puxar aqui os extratos dos últimos 6 meses de todas as contas que o senhor Tiago tem acesso. Ela digitou. Virou a tela do computador para mim. Meu estômago revirou. Nos últimos 6 meses, só nos gastos do cartão adicional que o Tiago usava, tinha 47.340. 47 mil. Restaurante caro, loja de roupa de grife, combustível, mercado, academia, salão de beleza, tudo. E aqui, olha, Fernanda apontou. Tem saques em espécie também. 2.000 dia 15 de novembro. Unares. 500 dia 3 de dezembro. R$3.000 dia 10 de dezembro. Mas eu não autorizei esses saques. Ele tem o cartão, Dona Isabel. Tecnicamente não precisa de autorização a cada vez, mas vamos bloquear tudo agora. Levou 40 minutos. Tirou o Tiago de todas as contas.
Cancelou os cartões adicionais, mudou as senhas do aplicativo, ativou dupla verificação, colocou senha especial para saques acima de 500 Hatters. Pronto, agora só a senhora tem acesso. Mas alguém que quiser mexer em qualquer coisa precisa da sua autorização presencial, com reconhecimento de firma. Saí do banco com as pernas moles. Dr. Roberto me levou de volta para casa. Eram quase 15 horas quando cheguei. A casa estava silenciosa, fria, vazia. Me sentei na cozinha, peguei o notebook, abri a planilha que eu tinha, aquela que mostrava os 247.800 desgastos em 3 anos. Imprimi 15 páginas, cada transferência, cada pagamento, cada centavo. Depois abri o WhatsApp. Fui nas conversas com o Tiago, comecei a dar print, de cada pedido de dinheiro, de cada mãe me ajuda com 800, de cada preciso de 1.200 Hatters para pagar um conserto urgente, de cada deposita 3.500 Hatters que eu tô apertado esse mês. Salvei tudo numa pasta no Google Drive. Fiz backup em pendrive também. Às 17h23, o telefone tocou. Tiago. Não atendi. Tocou de novo. 7 vezes seguidas. Mensagem no WhatsApp. Dele. Mãe, meu cartão foi negado no posto. O que está acontecendo? Ignorei. Outra mensagem. Da Vanessa agora. Isabel, preciso falar com você. É urgente. Tem um mal-entendido aqui. Mal-entendido. Que palavra bonita para cobrir mentira e ganância. Não respondi. 19h05. Interfone tocou. Era a portaria do condomínio. Dona Isabel, tem um senhor Tiago aqui pedindo para subir. Autoriza? Não, não autorizo. Mas ele diz que é seu filho que é urgente. Eu sei quem ele é. Não autorizo. Desliguei o interfone. Meu celular explodiu. Mensagens, ligações. Eu desliguei. Deixei em modo avião. Silêncio. Fui pro quarto. Tomei banho demorado. Coloquei o pijama, desci pra cozinha. Fiz um omelete simples. Comi sozinha, vendo a chuva fina lá fora pela janela. E sabe o que eu senti? Paz. Pela primeira vez em 5 anos, paz. Não tinha que fingir que estava tudo bem. Não tinha que sorrir quando recebia um "Oi, mãe", claramente interesseiro. Não tinha que me sentir grata por migalhas de atenção. Sexta-feira, 21 de dezembro. Acordei às 6h47. Liguei o celular. 37 mensagens. 12 ligações perdidas. Li só uma, do Tiago. Mãe, por favor, a gente precisa resolver isso. Vou aí às 10 horas com a Vanessa e o Dr. Ricardo, meu advogado. A gente conversa civilizadamente. Dr. Ricardo. Procurei no Google. Ricardo Fonseca Advocacia. Especialista em direito de família e interdições. Site com cara de predador. Avaliações ruins. Gente reclamando que ele ajudava famílias a conseguir curatela de idosos para controlar herança. Ah, então era guerra. Liguei para o Dr. Roberto. Roberto, eles vão vir aqui às 10 horas com um advogado, o Ricardo Fonseca. Você conhece? Ele bufou do outro lado. Conheço. Pilantra. Vou aí. Não abre a porta para ninguém sem eu chegar. Às 9h30 ele estava na minha sala. A gente conferiu tudo. Os prints, os extratos, a planilha. Ele me fez assinar uma procuração dando a ele poderes para me representar juridicamente. Se eles tentarem alguma coisa, qualquer coisa, eu tô aqui. 9h58. Interfone. Portaria. Dona Isabel, tem 3 pessoas aqui pedindo para subir. Um homem, uma mulher e outro senhor de terno. Dizem que tem reunião marcada. Olhei para o Dr. Roberto. Ele acenou que não. Não tenho reunião marcada. Não autorizo subida. Mas, dona, eles estão insistindo, dizem que... Não autorizei. Se insistirem, chame a polícia militar. Desliguei. 30 segundos depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi no viva voz. Alô? Dona Isabel, aqui é o doutor. Ricardo Fonseca, advogado do seu filho Tiago. Estamos na portaria do seu condomínio. Viemos numa missão de paz para resolver essa situação que tá... Doutor. Doutor Roberto pegou o celular da minha mão.
Aqui é Roberto Andrade, advogado da dona Isabel. Ela não tem nada para resolver com vocês. Não autorizou visita. Se continuarem insistindo, vai ser caracterizado como perturbação e invasão de propriedade. Vou acionar a PM. Olha, doutor, com todo respeito, mas a gente está preocupado com a saúde mental da dona Isabel. Ela está agindo de forma errática, cancela contas sem motivo, está paranoica. A gente só quer... A dona Isabel está lúcida, capaz e exercendo o direito dela de proteger o patrimônio. Vocês têm 30 segundos para sair da portaria ou eu ligo para a polícia. Silêncio tenso. Muito bem, vamos resolver isso de outra forma. Desligaram. Olhei para o doutor Roberto. Que outra forma? Ele suspirou. Vão tentar pela via judicial. Vão entrar com pedido de interdição de urgência, alegando que você está em surto, que precisa de proteção imediata. E como está véspera de Natal, vão tentar pegar um plantão judicial para conseguir uma liminar rápida. Eles conseguem? Depende do juiz. Mas você tem algo que eles não esperavam. Provas e lucidez. Vamos precisar de um laudo médico seu. Agora. 2 horas depois, eu estava no consultório do Dr. Henrique Azevedo, geriatra, 58 anos, respeitado. Amigo do doutor, Roberto. Ele me fez um monte de perguntas. Mini exame de estado mental. Data, hora, onde eu estava, quem era o presidente, fazer contas de cabeça, lembrar 3 palavras depois de 5 minutos. Passei em tudo. Isabel, você está perfeitamente lúcida, cognição preservada, memória boa, raciocínio lógico intacto. Vou fazer um laudo detalhado para você. Fica pronto hoje à tarde. Saí de lá com a certeza de que eu não estava louca. Eu era acordada. Finalmente. Sábado, 22 de dezembro. Véspera da véspera de Natal. Acordei com mensagem do Dr. Roberto. Isabel, eles entraram com o processo, pedido de curatela provisória de urgência, alegam demência senil, risco de dilapidação do patrimônio, necessidade de proteção imediata. Audiência marcada para segunda, dia 24, às 14 horas, na vara de família. Último dia antes do recesso. Senti um frio na espinha. E agora? Agora a gente vai para a guerra, com tudo. Leva todas as provas. Eu vou contestar ponto por ponto. E tem mais. Vou pedir uma medida protetiva contra eles, baseada no Estatuto do Idoso. Violência patrimonial e psicológica. O final de semana foi um borrão. Revisei cada documento, cada print, cada extrato. Preparei uma pasta com tudo. Organizei cronologicamente. Sábado à noite, sozinha, sentei na varanda. A rua estava vazia. Curitiba fria. Céu limpo, estrelas visíveis. Pensei no Francisco, no que ele diria se visse isso. Você sempre foi forte, Isabel, sempre foi, só esqueceu por um tempo. Domingo, 23 de dezembro. Acordei, fui na igreja. Igreja São José, aqui do Ecoville. Fazia meses que eu não ia. Sentei no banco de trás. Padre Marcelo fez a homilia sobre família, sobre perdão, sobre amor. E eu chorei. Chorei porque percebi que eu tinha confundido amor com dever. Tinha confundido família com obrigação. Tinha dado tudo achando que comprava afeto, quando só alimentava parasitas. Voltei para casa. Almocei, dormi cedo. Segunda-feira, 24 de dezembro. Véspera de Natal. Dia da audiência. Acordei às 5h23. Não tinha conseguido dormir direito. Me arrumei com cuidado. Calça social preta, blusa branca, blazer cinza, sapato baixo confortável, cabelo preso, maquiagem leve. Queria parecer exatamente o que eu era. Uma senhora de 69 anos, lúcida, cuidadosa, capaz. Dr. Roberto me buscou às 13h15. Fórum Cível ficava ali na rua Marechal Deodoro também. Chegamos 13h40. Sala de audiências, segunda porta à esquerda. Tiago e Vanessa já estavam lá, sentados com o Dr. Ricardo. Quando me viram, a Vanessa desviou o olhar. O Tiago me encarou. Tinha olheiras, parecia cansado, quase senti pena, quase. 14h02. Juíza entrou. Doutora Mariana Furtado, uns 50 anos, séria, olhar penetrante.
Processo de curatela provisória. Requerentes: Tiago Mendes e Vanessa Mendes. Requerida: Isabel Mendes. Dr. Ricardo, queira expor. Dr. Ricardo levantou, voz melosa, teatral. Excelência, viemos aqui movidos pela preocupação e amor filial. A requerida, Dona Isabel, uma senhora de 69 anos, viúva, tem apresentado sinais claros de demência senil, comportamento errático, decisões financeiras irracionais, paranoia persecutória. Na semana passada, sem qualquer motivo, ela cancelou contas bancárias, bloqueou cartões, cortou comunicação com a família. Temos medo que ela dilapide o patrimônio, que se coloque em risco. Pedimos curatela provisória urgente para o bem dela. A juíza anotava. Olhou para mim. Dona Isabel, a senhora quer se manifestar? Dr. Roberto levantou. Excelência, a requerida não só quer se manifestar, como tem provas documentais extensas que desmentem completamente as alegações dos requerentes. Ele abriu a pasta. Começou a colocar documentos na mesa. Primeiro, laudo médico do Dr. Henrique Azevedo, geriatra renomado, atestando plena capacidade cognitiva da Dona Isabel, datado de sexta-feira, 21 de dezembro. Todos os testes dentro da normalidade. Passou o papel para a juíza. Ela leu. Ergueu uma sobrancelha. Segundo, extratos bancários dos últimos 6 meses mostrando que o filho Tiago e a nora Vanessa gastaram, sozinhos, 47.340 em cartão adicional da conta da Dona Isabel, sem autorização expressa dela para cada gasto. Mais papéis na mesa. Terceiro, planilha detalhada, elaborada pela própria Dona Isabel, que é contadora de formação, mostrando que nos últimos 3 anos ela transferiu ou pagou para eles um total de R$ 247.800. A juíza olhou para o Tiago. Ele baixou a cabeça. Quarto, print de mensagem enviada pela requerente Vanessa para Dona Isabel no dia 20 de dezembro, às 11h37 da manhã, onde ela diz literalmente: "Não precisamos de você." Dr. Roberto entregou o print. A juíza leu. A expressão dela mudou. E por último, Excelência, a verdadeira razão dessa ação. Os requerentes tentaram fazer a Dona Isabel assinar uma procuração de plenos poderes dia 21, véspera de Natal, para então alegar que ela não sabia o que estava assinando e pedir a interdição, assumindo o controle total do patrimônio dela, avaliado em mais de 5 milhões de reais entre imóveis e aplicações. Silêncio pesado na sala. A juíza olhou para o Dr. Ricardo. Doutor, o senhor tem algo a acrescentar? Ele gagejou. Excelência, Os fatos podem ter sido mal interpretados, mas a preocupação dos meus clientes é genuína. Preocupação genuína não tenta interditar uma mãe lúcida para roubar a herança dela ainda em vida, doutor. Ela bateu o martelo. Pedido de curatela negado. Não há, em absolutamente nada desses autos, qualquer indício de incapacidade da requerida. Ao contrário, há indícios gravíssimos de tentativa de violência patrimonial e psicológica contra a idosa. Com base no artigo 45 do Estatuto do Idoso, defiro medida protetiva em favor de Isabel Mendes, proibindo qualquer tipo de contato dos requerentes com ela pelo prazo de 180 dias, sob pena de prisão. E mais, determino que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para investigação de apropriação indébita e estelionato. Audiência encerrada. Levantei. As pernas bambas, mas firmes. Olhei para o Tiago. Ele tinha lágrimas nos olhos. Mãe? Não. Minha voz saiu baixa, mas dura. Você escolheu. Agora aguenta. Saí do fórum com o Dr. Roberto. Eram 14h51, véspera de Natal. Curitiba ensolarada, rara para dezembro. Céu azul. Isabel, você venceu. Eu não senti vitória. Senti vazio, e alívio, e tristeza, e raiva, tudo misturado. E agora? Agora você vive, do seu jeito, com suas regras, seu dinheiro, sua paz. Peguei um Uber de volta. Cheguei em casa às 15h30. Entrei. A árvore de Natal ainda estava lá, apagada, triste.
Me sentei no sofá. Silêncio. Aí bateram na porta. Não o interfone. A porta do apartamento. Olhei pelo olho mágico. Era a dona Mirtes, vizinha do 504, 72 anos, viúva também, morava sozinha com 2 gatos. Abri. Isabel, querida, sei que você tá sozinha hoje. Eu também. O João do 302 também. A gente vai fazer uma ceia simples lá em casa. Vem com a gente? Olhei para ela, pro sorriso genuíno, pros olhos gentis, e disse sim. A ceia na casa da dona Mirtes foi estranha no começo. Não porque fosse ruim, mas porque era diferente de tudo que eu tinha imaginado pro meu Natal. Eu tinha planejado uma mesa farta, peru assado de 340, farofa especial, salpicão, aquele arroz à grega que o Tiago adorava. Tinha gastado 1.247 reais só em ingredientes para um Natal que nunca ia acontecer. A mesa da Mirtes tinha uma ceia simples, tender pequeno, provavelmente comprado em promoção no Condor por uns 80. Farofa pronta da Yoki, arroz branco, salada de maionese que ela mesma fez, sagu de sobremesa, vinho tinto barato, daqueles de caixinha de 18 ares. E sabe de uma coisa? Foi a melhor ceia que eu comi em anos, porque era sincera. Éramos 4. Mirtes, eu, o João do 302, que tinha 68 anos, aposentado do Banco do Brasil, e a Carmen do 408, uma senhora de 75 que tinha perdido o marido no ano anterior. 4 sobreviventes sentados numa mesa de fórmica, comendo comida simples, sem fingimento. Isabel, a Carmen me contou que você passou por uma situação difícil essa semana. Mirtes serviu o tender. Se quiser compartilhar, a gente tá aqui, mas se não quiser também tá tudo bem. Respirei fundo e contei. Contei da mensagem, dos 247.800 reais, da tentativa de interdição, da audiência daquela tarde. Quando terminei, o João balançou a cabeça. Minha filha tentou a mesma coisa comigo há 3 anos. Queria me internar numa clínica para idosos para ficar com meu apartamento. Consegui me livrar, mas cortei relação. Dói, né? Mas tem hora que você precisa escolher entre a dor da solidão e a dor da humilhação. Eu escolhi a dignidade. A Carmen pegou minha mão. Família a gente escolhe, querida. O sangue só diz de onde você veio, não para onde você vai. Voltei para casa às 23h15. O condomínio estava silencioso. Curitiba fria lá fora, 14 graus, vento cortante. Entrei no apartamento. Liguei a árvore de Natal. As luzes piscaram, vermelhas e douradas. Me sentei no sofá, sozinha, mas não vazia. Peguei o celular. Tinha 3 mensagens. Uma era spam. Outra era do Dr. Roberto desejando Feliz Natal. A terceira era de um número desconhecido. Abri. Era uma foto. O Tiago criança, uns 7 anos, no colo do Francisco. Os 2 rindo. Dia dos Pais de 1990. Eu tinha tirado essa foto. Lembrava perfeitamente. A gente tinha ido no Parque Barigui, feito piquenique. O Tiago tinha soltado pipa. E embaixo da foto, uma mensagem curta. Mãe, eu lembro desse dia. Lembro de tudo que você e o pai fizeram por mim. Não tenho desculpa. Fui fraco. Fui ganancioso. Fui filho ruim. Você não precisa me perdoar. Só queria que soubesse que eu lembro quem você é. E me arrependo de ter esquecido. Feliz Natal. Fechei os olhos. As lágrimas vieram, quentes, grossas, doloridas. Porque essa era a parte difícil, a parte que ninguém fala quando você corta alguém da sua vida. Você corta, mas o amor não vai embora imediatamente. Ele fica ali, machucado, sangrando, mas vivo. Não respondi. Salvei a foto. Deitei. Dormi. Dia 25 de dezembro. Natal. Acordei 9h13, tarde para mim. O sol entrava pela janela. Curitiba ensolarada de novo. Fiz café, ovos mexidos, torrada. Sentei na varanda. O condomínio estava vazio. Todo mundo ou viajando ou fechado em casa com família. Passei o dia organizando. Tirei todas as decorações de Natal. Desmontei a árvore. Guardei os enfeites. Limpei a casa.
lavei roupa, coisas práticas, coisas que ocupavam a cabeça e as mãos. 15h30, o interfone tocou. Portaria. Dona Isabel, tem uma pessoa aqui. Diz que precisa muito falar com a senhora. Insistiu bastante. Meu estômago apertou. Quem é? Um rapaz. Disse que se chama Tiago. Respirei fundo. Diga que tem medida protetiva. Ele não pode estar aqui. Se insistir, vou chamar a polícia. Entendido, dona? 5 minutos depois, nova ligação. Dona Isabel, ele não quer ir embora. Tá sentado ali no banco da portaria. Diz que vai esperar. Quanto tempo? Disse que o tempo que for necessário. Desliguei. Fiquei olhando pela janela. Lá embaixo, na frente do prédio, conseguia ver uma figura sentada. Mesmo de longe, mesmo depois de tudo, eu conhecia aquela postura. Era meu filho, 17 anos. Ele ainda estava lá. 19 anos. Ainda. 21 anos. A portaria ligou de novo. Dona Isabel, o rapaz continua aqui. Já escureceu, tá esfriando. A gente não pode deixar ele passar a noite aqui. A senhora não quer descer só para conversar rapidinho? Não. Desliguei. Mas não conseguia parar de olhar pela janela. 22h34. Peguei o celular. Liguei pro número dele. Atendeu no primeiro toque. Mãe, você tem medida protetiva contra você. 6 meses sem contato. Se eu quiser, você vai preso. Eu sei. Então por que tá aí? Silêncio. Ouvi ele respirar fundo. Porque eu preciso que você saiba que não foi você. Nunca foi. O problema sempre foi eu. E a Vanessa. Principalmente a Vanessa. E eu que deixei. Eu que fui fraco. Eu que escolhi o caminho mais fácil. Tiago. Deixa eu falar. Por favor, deixa eu falar. Fiquei quieta. Quando o pai morreu, eu entrei em pânico. Pânico de perder você também. Aí a Vanessa começou. Começou devagar. Sua mãe tem tanto dinheiro, ela pode ajudar a gente. Não custa nada para ela, ela tem sobra. E eu acreditei, porque era confortável acreditar. Porque eu queria aquela vida. O restaurante caro, a viagem, o carro novo. E fui deixando. Fui aceitando. E você nunca reclamava. Então eu achei que estava tudo bem. Ele fungou. Tava chorando. Mas não tava. Não tava bem. Eu sabia. Lá no fundo eu sempre soube. Cada vez que eu pedia dinheiro, eu morria um pouco por dentro. Mas não parava. Porque se eu parasse, a Vanessa brigava. E eu tinha medo de perder ela. Que ridículo, né? Medo de perder uma mulher que nunca me amou de verdade, enquanto eu destruía a relação com a única pessoa que sempre me amou sem condição. Tiago, para. Não, não vou parar. Você precisa ouvir. A interdição foi ideia da Vanessa. Ela me convenceu que era pro seu bem, que você estava ficando esquecida, que a gente precisava proteger você de golpistas. Eu acreditei, ou fingi acreditar. Não sei mais. Mas quando a juíza mostrou as provas, quando eu vi tudo ali, preto no branco, os números, as mensagens, eu vi o monstro que eu tinha virado. Fechei os olhos, apertei o celular. Eu terminei com a Vanessa. Hoje de manhã, pedi divórcio. Ela saiu de casa, foi morar com a mãe dela em Pinhais. E sabe o que ela disse quando eu falei que ia terminar? Ela riu. Riu e disse: "Você é um idiota. Sua mãe nunca vai te perdoar mesmo. Você perdeu ela e não ganhou nada." E ela estava certa. Ela tinha razão. Tiago. Eu não tô aqui para pedir perdão, mãe. Sei que não mereço. Tô aqui porque preciso que você saiba que eu lembro. Lembro de você me ensinando a andar de bicicleta no Parque Barigui. Lembro de você passando noite em claro quando eu tive pneumonia aos 12 anos. Lembro de você e do pai me buscando bêbado numa festa aos 19 e não me julgando, só me colocando para dormir. Lembro de tudo. E lamento. Lamento muito. Desligou. Fiquei ali, parada, o telefone na mão. Olhei pela janela. Ele levantou. Começou a andar. Sumiu na esquina. E eu chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do Francisco. Chorei pela perda, pela traição, pela decepção. Mas também pelo alívio, porque pelo menos agora tinha verdade.
Verdade dolorida, mas verdade. Dia 26, dia 27, dia 28. A semana passou num borrão. Fui na assistência social. Tinha recebido uma ligação da Juliana, assistente social do CRIAS Centro, dizendo que precisava fazer uma visita de rotina por causa da denúncia que tinha sido feita contra mim. Denúncia? Que denúncia? Uma denúncia anônima no Disque 100, dizendo que a senhora estava sendo negligenciada, que vivia em condições insalubres, que tinha sinais de demência. Vanessa. Óbvio. Juliana veio dia 27, às 14 horas. Moça nova, uns 30 anos, séria, mas gentil. Ela entrou, olhou a casa. Tudo limpo, organizado. Geladeira cheia. Remédios da pressão em dia, organizados por horário numa caixinha própria. Contas pagas, comprovantes arquivados. Conversou comigo por 1 hora. Fez perguntas sobre rotina, saúde, finanças, relacionamentos. No final, ela fechou a prancheta. Dona Isabel, com todo respeito a quem fez a denúncia, mas isso aqui foi tentativa de intimidação. A senhora está perfeitamente bem. Casa impecável. Saúde controlada. Mente lúcida. Finanças organizadas. Vou fazer um relatório inocentando a senhora completamente e apontando indícios de denúncia falsa com finalidade de retaliação. Me deu um papel com o número dela. Se precisar de qualquer coisa, me liga. E cuida desse patrimônio que a senhora construiu. Ele é seu por direito. Dia 29 de dezembro. Sábado. Acordei com uma ideia. Liguei para o Dr. Roberto. Roberto, eu quero fazer uma auditoria completa. De tudo. Quero saber exatamente quanto foi desviado. Quando? Como? Preciso de um contador forense. Pra quê, Isabel? Você já venceu a ação. Eles já estão afastados. Porque eu preciso saber. Preciso ver a dimensão do estrago. E porque se tiver crime, quero que seja investigado. Ele suspirou. Tudo bem, conheço alguém. Fernando Leite, contador forense, trabalha com casos de fraude familiar. Cobra 4.500 reais por auditoria completa. Topa? Topo. Dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Fernando apareceu às 9 horas. Homem meticuloso, uns 50 anos, óculos de grau, pasta de documentos. Sentou na mesa de jantar que virou escritório improvisado. Dona Isabel, preciso de acesso a tudo. Extratos, transferências, cartões, tudo dos últimos 5 anos. Dei tudo. Ele ficou das 9 horas até as 18 horas, só parando para comer um sanduíche que eu fiz. No final do dia, ele virou o notebook para mim. Pronto, relatório preliminar. Na tela, uma planilha detalhada, cores diferentes, gráficos, números. Nos últimos 5 anos, desde o falecimento do seu esposo até hoje, você transferiu ou pagou diretamente para seu filho e nora um total de 412.750. 412.750 reais. Senti o ar faltar. Desse valor, 89.320 foram em transferências diretas para a conta do Tiago, 76.890 em pagamentos de cartão de crédito adicional, 114.200 em pagamentos de serviços e produtos para Vanessa, 68.340 em viagens que você financiou, mas não participou, e 64.000 em presentes, reformas no apartamento deles e outras despesas. Ele mostrou um gráfico de linha. Percebe o padrão? Os valores aumentam drasticamente em 3 períodos, novembro e dezembro de cada ano, para cobrir festas e presentes. Março e abril, para cobrir IPVA e IPTU do apartamento deles. E julho, para as férias. E tem mais. Aqui. Ele abriu outra aba. Saques em espécie que foram feitos no seu cartão, mas não foram você que fez. Como eu sei? Porque os horários e locais não batem com sua rotina. Você frequenta a agência do Batel. Esses saques foram feitos em caixas eletrônicos do Centro Cívico, perto do trabalho do Tiago. Total, R$ 43.700 em 2 anos. Fechei os olhos. Isso é crime? Tecnicamente, ele tinha autorização para usar o cartão adicional.
Mas os saques em espécie, sem seu conhecimento explícito, podem configurar a apropriação indébita, sim, principalmente se você conseguir provar que não autorizou. E consigo. Com as câmeras dos caixas eletrônicos, sim, mas elas guardam imagens por no máximo 90 dias. Então, os saques recentes, dá. Os antigos, não. Paguei os 4.500 O'Harleys dele em transferência na hora. Ele me deu uma cópia completa do relatório, em PDF e impressa, 47 páginas. Dona Isabel, com esse material, se a senhora quiser processar por dano moral e devolução de valores, tem caso forte. Vou pensar. Ele foi embora às 19h30. Fiquei sozinha. Última noite do ano. Lá fora, Curitiba se preparava para a virada. Fogos, festas, esperança. Eu sentei no sofá, abri o relatório, li página por página. 412.750. Era mais que o carro que eu dirigi por 10 anos. Era mais que a entrada da casa de muita gente. Era quase metade do valor do apartamento onde o Tiago morava. E eu tinha dado, voluntariamente, achando que comprava amor. 22 reais. Mirtes bateu na porta. Isabel, vem pro terraço. A gente vai soltar champanhe barata e ver os fogos. Vem. Subi. Terraço do prédio. Mirtes, João, Carmen e mais 3 moradores que eu conhecia de vista. Champanhe de 25 anos da garrafa. Copinhos de plástico, salgadinhos de pacote. Meia-noite. Os fogos explodiram sobre Curitiba. Vermelhos, dourados, prateados. O céu inteiro aceso. Abraços, votos de felicidade. E eu, pela primeira vez em 5 anos, senti que tinha uma chance real de recomeço. Dia 2 de janeiro. Voltei na agência do banco. Fernanda, a gerente, me recebeu. Dona Isabel, tudo bem? Precisa de algo? Preciso fazer algumas mudanças. Quero abrir uma poupança separada. Quero colocar 5.000 O'Harleys por mês nela, automático. E quero que essa conta não apareça no extrato principal. É possível? É. Pra quê? Para garantir que se eu fraquejar, se eu tiver um momento de fraqueza e pensar em voltar a ajudar, eu não tenha acesso fácil ao dinheiro. Ela me olhou com uma expressão estranha, mistura de pena e admiração. Entendo. Vamos fazer. Configuramos tudo. A partir de todo dia 5, 5.000 seriam transferidos automaticamente para uma poupança separada. Para tirar de lá, eu precisaria ir presencialmente na agência, com documento e reconhecimento de firma. Pronto. Barreira de segurança montada. Saí do banco. Caminhei até o Parque Barigui. Mesmo frio, mesmo nublado, tinha gente. Famílias, crianças, casais. Sentei num banco. Fiquei olhando o lago. Meu celular vibrou. Mensagem. Tiago. Mãe, sei que não posso falar com você por causa da medida protetiva, mas preciso te contar uma coisa. Vanessa me procurou ontem. Disse que quer reatar, que foi tudo mal entendido, que a gente podia processar você juntos, que ainda dava tempo. Eu disse não. Disse que acabou, que eu escolhi errado e vou pagar por isso pro resto da vida. Só queria que você soubesse que pelo menos dessa vez eu escolhi certo. Mesmo que tarde demais. Não respondi, mas salvei a mensagem. Dia 8 de janeiro. Doutor, Roberto me ligou. Isabel, o Ministério Público abriu investigação formal contra Tiago e Vanessa, por apropriação indébita e tentativa de estelionato qualificado. Vão intimar os dois para depor. E agora? Agora você decide. Quer seguir com isso? Porque se seguir, pode virar processo criminal. Eles podem ser condenados. Tiago pode perder o emprego. Vanessa pode pegar pena. Respirei fundo. Quanto tempo eu tenho para decidir? Uns 30 dias. Depois disso, o MP segue independente da sua vontade se achar que tem crime. Deixa eu pensar. Passei 2 semanas pensando, 2 semanas pesando. Vingança ou paz? Justiça ou misericórdia? Proteção ou perdão? Dia 23 de janeiro. Voltei no escritório do Dr. Roberto. Roberto, não quero processo criminal contra o Tiago, mas contra a Vanessa, quero. Por que a diferença? Porque o Tiago é fraco, mas não é mau.
Ele foi manipulado, mas também se deixou. Ele errou, mas está arrependido. A Vanessa? A Vanessa é predadora. Ela planejou, ela executou, ela riu da minha cara. Essa eu quero que pague. Ele anotou. E quanto aos valores? Quer entrar com ação civil para recuperar? Pensei. Não, o dinheiro já era. Virou lição cara. Mas quero uma coisa. Quero que fique registrado, oficialmente, que tudo que eu dei foi presente. Não empréstimo, não adiantamento de herança. Presente. Para que quando eu morrer, se eu morrer, não tenha briga de inventário. O Tiago vai receber o que sobrar, se sobrar, mas sem poder alegar que tem crédito do que já levou. Isso se chama renúncia de colação. Posso fazer um documento nesse sentido. Faz. Saí de lá mais leve. Final de janeiro. A medida protetiva ainda estava valendo. Tiago não podia falar comigo, mas ele mandava mensagens, uma por semana, sempre curtas. Mãe, comecei terapia, primeira sessão foi difícil, chorei muito, mas tô indo. Mãe, assinei os papéis do divórcio, Vanessa não contestou. Ela só quer metade do apartamento, vou ter que vender, mas tudo bem, é o preço. Mãe, meu chefe descobriu do processo, fui suspenso por 30 dias sem pagamento, tô com medo de ser demitido, mas é consequência, eu aceito. Eu lia, não respondia, mas lia e guardava. Dia 14 de fevereiro. Mirtes fez aniversário. 73 anos. Ela convidou o pessoal do prédio para um bolo simples no salão de festas. Fui. Tinha umas 15 pessoas. Gente simples, aposentados, viúvos, solitários. E foi gostoso. Foi leve. Foi real. No final, Mirtes me puxou pro canto. Isabel, você tá diferente. Diferente como? Mais leve, mais você. Sorri. É porque eu parei de fingir. Dia 20 de fevereiro. Exatos 2 meses desde a mensagem. Desde o "não precisamos de você". Acordei, fiz café, sentei na varanda e percebi uma coisa. Eu não tinha mais raiva. Tinha tristeza ainda. Tinha decepção. Tinha cicatriz. Mas raiva? Não. Porque raiva exige energia. E eu tinha decidido investir minha energia em mim. Abri o celular. Fui nas configurações. Bloqueei o número do Tiago. Não por ódio, por proteção. Porque se ele mandasse uma mensagem muito convincente, muito emocionada, eu podia fraquejar, podia ceder, podia voltar para o padrão. E eu não queria. Dia 25 de fevereiro. Terça-feira. 6 meses desde a mensagem de Natal. A medida protetiva acabava em junho. Ainda tinha tempo, mas eu já sabia. Não ia renovar, mas também não ia voltar. Ia deixar a porta entreaberta, não escancarada, entreaberta. Se o Tiago quisesse voltar, ia ter que ser do jeito certo, com limites, com respeito, com verdade. E principalmente sem dinheiro. Porque se ele voltasse pedindo grana, eu ia saber que não mudou nada. Mas se voltasse pedindo perdão, só perdão, aí talvez. Talvez. Março chegou com chuva. Curitiba voltou ao padrão de tempo instável, aquele céu cinza que parece que vai desabar a qualquer momento, mas só chove fino, persistente, irritante. Dia 12 de março, uma quarta-feira, doutor. Roberto me ligou de manhã. Isabel, o Ministério Público marcou audiência com a Vanessa e o advogado dela. Dia 19, próxima quarta, às 10 horas. Você quer estar presente? Preciso? Não é obrigatório, mas pode ser esclarecedor. Pensei por uns segundos. Vou. Então te pego às 9h15. Os dias até na audiência arrastaram. Eu tentava me ocupar. Fiz faxina completa no apartamento, organizei o armário, doei um monte de roupa que não usava mais. Fui na igreja no domingo. Almocei com a Mirtes e a Carmen no terraço, mas a cabeça voltava sempre para o mesmo lugar. O que a Vanessa ia dizer? Como ela ia tentar se justificar? Dia 19. Acordei 6h30. Tomei banho demorado. Me arrumei com cuidado. Calça social azul marinho, blusa branca de botão, blazer preto, cabelo preso num coque baixo,
Brincos pequenos de pérola que eram da minha mãe. Maquiagem discreta. Queria parecer exatamente o que eu era. Uma senhora digna, lúcida, no controle. Dr. Roberto me buscou pontualmente. O fórum estava movimentado, gente entrando e saindo, advogados de terno, famílias nervosas esperando audiência. A sala da promotoria era no 3º andar. Subimos de elevador. Corredor longo, portas numeradas. Sala 307. Entramos. A promotora, doutora Fernanda Vasques, uns 45 anos, cabelo curto, expressão séria, já estava sentada à mesa. Ela levantou para me cumprimentar. Dona Isabel, prazer. Sou a promotora responsável pelo caso. Pode sentar. Sentei. Dr. Roberto ao meu lado. A audiência vai começar em alguns minutos. Vou intimar a senhora Vanessa e o advogado dela. A senhora não precisa falar nada se não quiser. Está aqui apenas como vítima e testemunha. Concordei com a cabeça. 10 minutos depois, a porta abriu. Vanessa entrou. E eu quase não reconheci. A mulher que entrou não era a mesma que eu conhecia. Aquela Vanessa tinha cabelo tratado, alisado, loiro claro bem feito. Unha em gel impecável. Roupa de marca, aquelas blusas da Farm de R$ 380. Maquiagem perfeita. Bolsa cara. Essa Vanessa tinha cabelo escuro, raiz aparecendo, pontas ressecadas, unha curta, esmalte descascado, calça jeans comum, blusa básica, rosto cansado, olheiras profundas. Ela me viu, desviou o olhar imediatamente. O advogado dela, um homem mais jovem que o Dr. Ricardo, devia ter uns 35 anos, também parecia desconfortável. A promotora abriu a pasta. Bom dia. Esta é uma audiência de instrução do Inquérito Civil Público número 0047289-2024, que investiga apropriação indébita e tentativa de estelionato qualificado contra Isabel Mendes. Senhora Vanessa, a senhora está ciente de que tudo o que disser aqui será registrado e pode ser usado contra a senhora? Estou. A voz dela saiu baixa, rouca. Então vamos lá. Pela documentação que temos, a senhora e seu então marido Tiago Mendes receberam da sogra, Dona Isabel, valores que somam 412,50 em 5 anos, correto? Não eram presentes, ela oferecia. A gente nunca pediu. Senti a raiva subir. Dr. Roberto colocou a mão no meu braço, me acalmando. A promotora folheou uns papéis. Tenho aqui prints de conversas. Vou ler alguns. Vanessa. Sogra, preciso de 1.200 ralhos pro dentista. Urgente. Isabel. Vou depositar agora. Vanessa. Isabel, o carro quebrou. Conserto tá 2.800. Você pode ajudar? Esses não parecem oferecimentos espontâneos. Parecem solicitações diretas. Silêncio. Além disso, temos registro de uma tentativa de obtenção fraudulenta de procuração de plenos poderes, seguida de pedido de interdição judicial baseado em alegações falsas de demência senil. A senhora confirma que participou disso? O advogado da Vanessa interveio. Doutora, minha cliente agiu de boa fé, preocupada com a saúde da sogra. Doutor, por favor, deixe a sua cliente responder. Vanessa olhou para o chão. Eu achei que ela estava ficando esquecida. O Tiago comentava que ela repetia as coisas. Mentira. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse controlar. A promotora olhou para mim. Dona Isabel? Respirei fundo. Desculpa, mas é mentira. Eu nunca demonstrei nenhum sinal de esquecimento. Nunca. Eu administrava minhas próprias contas, pagava minhas próprias contas, cuidava da minha casa. A única coisa que eu esquecia era de valorizar a mim mesma. Vanessa não respondeu. A promotora continuou. Além disso, há uma mensagem sua, senhora Vanessa, enviada no dia 20 de dezembro, dizendo textualmente a Dona Isabel: não precisamos de você. Isso foi véspera de uma reunião agendada no cartório, onde a sogra assinaria documentos que lhe dariam poderes sobre os bens dela. Quando ela recusou assinar, vocês tentaram a interdição. Isso não parece boa-fé.
Parece planejamento. Silêncio pesado. Eu vou ser direta com a senhora. Tenho elementos suficientes para oferecer denúncia criminal. Apropriação indébita qualificada. Artigo 168, parágrafo 1º do Código Penal. Estelionato tentado qualificado. Artigo 171. Pena total pode chegar a 8 anos de reclusão. Mas Vanessa arregalou os olhos. Existe a possibilidade de transação penal. A senhora devolve os valores comprovadamente desviados, se compromete a não ter nenhum contato com a vítima por tempo indeterminado, e o Ministério Público pode considerar acordo. O advogado da Vanessa se inclinou, sussurrou algo com ela. Ela balançou a cabeça negando. Doutora, minha cliente não tem condições de devolver esse valor todo. Ela está desempregada, mora com a mãe. Então vamos para a denúncia criminal. A promotora fechou a pasta. Espera. Vanessa levantou a mão. Espera. Quanto seria? A promotora olhou para os papéis. Os valores comprovadamente desviados, ou seja, gastos não autorizados explicitamente, somam 89.430. Esse seria o montante mínimo. Vanessa fechou os olhos. Eu não tenho nem um décimo disso. Então pode parcelar. Dona Isabel, a senhora aceita receber parcelado? Todos olharam para mim, e eu tive um momento de clareza absoluta. Esse dinheiro, se eu aceitasse de volta, ia me prender, ia me fazer contar parcelas, cobrar pagamentos, manter contato, manter vínculo. E eu não queria vínculo. Não quero o dinheiro de volta. Silêncio geral. Como assim? A promotora franziu a testa. Não quero. Pode considerar que eu abri mão. O que eu quero é que fique registrado. Que ela reconheça, oficialmente por escrito, que se aproveitou de mim, que tentou me interditar por ganância, e que nunca mais, enquanto eu viver, vai se aproximar de mim ou tentar contato. Se ela assinar isso, pode arquivar o processo. A promotora olhou para o Dr. Roberto. Ele assentiu. Dona Isabel tem esse direito. É a vontade da vítima. Vanessa olhou para mim pela primeira vez desde que entrou na sala. Tinha lágrimas nos olhos. Isabel, eu... Não. Levantei a mão. Não quero ouvir desculpa. Não quero explicação. Quero distância. Quero que você suma da minha vida e nunca mais volte. Eu sinto muito. Eu sinto... Você sente ter sido pega. Não sente ter feito. Ela baixou a cabeça. A promotora redigiu um termo ali mesmo. Vanessa reconhecia formalmente ter se aproveitado financeiramente de mim, tentado obter controle fraudulento dos meus bens e se comprometia a manter distância permanente, sob pena de prisão. Ela assinou com a mão tremendo. Pode ir. Vanessa levantou, passou por mim, parou por um segundo como se fosse dizer algo. Depois continuou andando e saiu. A porta fechou. Respirei fundo. Senti como se um peso de 20 quilos tivesse saído dos meus ombros. Dona Isabel, a senhora tem certeza? São quase 90 mil reais. Tenho certeza. Dinheiro volta. Dignidade não. Saímos do fórum 12:00 e pouco. O céu tinha aberto, sol forte para um dia de março em Curitiba. Doutor, Roberto me levou num restaurante ali perto, o Família Fadanelli, um italiano tradicional. Pedimos massa. Eu um nhoque de batata doce, ele um espaguete à carbonara. Vinho da casa. Brindamos. A sua vitória, Isabel. A minha libertação, Roberto. Comemos em silêncio confortável. No final, ele limpou a boca com o guardanapo. E o Tiago? Vai fazer acordo também? Não. Pro Tiago eu não quero acordo. Quero tempo. Quero ver se a mudança é real ou é só medo de processo. Sensato. Voltei para casa às 15h30. Mirte estava na portaria, voltando do mercado. Me ajudou a subir com as sacolas dela. Parece mais leve hoje, Isabel. Estou. Fechei um ciclo. Que bom. Ciclos precisam ser fechados para novos começarem. Entrei no apartamento. Silêncio. Mas não era mais um silêncio pesado.
Era um silêncio pacífico. Abril chegou. Com ele, o outono curitibano. Folhas secas, temperatura caindo, céu mais limpo. Dia 7 de abril, numa segunda-feira, recebi uma correspondência registrada. Era do escritório de advocacia, que cuidava do divórcio do Tiago. Abri. Era uma notificação. O divórcio tinha sido homologado. Tiago e Vanessa oficialmente separados. Ela ficou com metade dos móveis e o carro. Ele ficou com o apartamento, mas teria que pagar a ela 185 mil reais de meação, parcelado em 60 vezes. Fechei a carta. Guardei. Mais um capítulo fechado. Dia 15 de abril. A medida protetiva venceria em 3 dias. Liguei para o Dr. Roberto. Vou renovar? Você que decide. Quer proteção legal por mais 6 meses? Pensei. Não. Deixa vencer. Mas mantenho o Tiago bloqueado no meu celular. Certo. Dia 18 de abril, sexta-feira. A medida protetiva venceu oficialmente. E não aconteceu nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Fiquei surpresa e, confesso, um pouco desapontada, porque uma parte de mim, pequena, teimosa, ainda esperava que ele tentasse. Mas não tentou. Maio, mês do meu aniversário. Faria 70 anos dia 23. A Mirtes organizou um almoço no terraço. Chamou o pessoal do prédio. Tinha umas 20 pessoas. Comida simples, cada um levou um prato. Tinha arroz carreteiro, salada de maionese, farofa, frango assado, refrigerante, cerveja. E tinha bolo. Um bolo de chocolate com brigadeiro que a Carmen fez. Tinha escrito: Parabéns, Isabel, 70 anos de sabedoria. Apaguei as velinhas. Fiz um pedido silencioso, que o próximo ano fosse meu, realmente meu. Comemos, rimos, conversamos. O João contou histórias antigas do banco. A Mirtes falou dos gatos. A Carmen lembrou do marido. E eu me senti em família. Não a família que eu gerei, mas a família que eu escolhi. Tarde da noite, já no apartamento, olhei o celular. Nenhuma mensagem de parabéns do Tiago. E tudo bem, porque ele ainda estava bloqueado. Junho chegou com frio de verdade. Curitiba abaixo dos 10 graus, geada de manhã, céu aberto e gelado. Dia 3 de junho, terça-feira, fui na agência resolver umas coisas. Fernanda me atendeu. Dona Isabel, só atualizando. Aquela poupança automática que a gente criou já tem 25 mil. 5 meses de 5 mil. Mantém. Não quero mexer. Saí do banco, passei no Condor, comprei umas coisas. Tava voltando a pé, aproveitando o sol fraco da tarde quando vi. Um homem sentado num banco da praça em frente ao condomínio. Casaco preto, gorro, cachecol, magro, olheiras. Tiago. Meu coração disparou. Ele me viu, levantou. Não veio na minha direção. Só ficou ali, parado, esperando. Respirei fundo. Continuei andando. Passei direto por ele. Mãe, parei. Não virei. Por favor, só 5 minutos. A medida protetiva acabou, mas eu não quero conversa. Eu sei, só queria que você soubesse algumas coisas. Depois eu vou embora. Prometo. Virei. Olhei para ele. Tiago tinha envelhecido. Em 5 meses, parecia 10 anos mais velho. Cabelo com mais fios brancos, rosto fino, olhos fundos. 5 minutos, relógio correndo. Ele engoliu seco. Eu fui demitido, em março. Descobriram do processo, da suspensão, acharam melhor me desligar. Fiquei 2 meses desempregado. Consegui outro emprego semana passada, ganhando menos 6.200 reais ao invés dos 9.500 reais. Mas é emprego. Vendi o apartamento. Consegui 620 mil reais. Paguei a Vanessa os 185 mil reais à vista para ela sumir de vez. Comprei um apartamento menor, mais simples, no Cajuru. 280 mil reais. O resto, 155 mil reais, coloquei na poupança. Tô morando sozinho. Tô fazendo terapia toda semana, 320 a sessão. Tô cozinhando minha própria comida. Tô aprendendo a viver com o que eu ganho.
Ele pausou. Limpou a garganta. Não tô te contando isso para ganhar pena. Tô contando porque você precisa saber que eu tô lidando com as consequências. E mais, tô te contando porque eu queria te pedir uma coisa. Dinheiro não vou dar. Não é dinheiro. Nunca mais. Eu queria te pedir permissão para te ver. Uma vez por mês. Não aqui. Num lugar neutro. Num café, numa praça. Meia hora. Só para você ver que eu tô tentando. Que eu tô mudando. Não tô pedindo perdão, sei que não mereço. Tô pedindo uma chance microscópica de reconstruir alguma coisa. Nem que seja só um oi, tudo bem. Uma vez por mês. Olhei para ele. Pro filho que eu criei. Que eu amamentei. Que eu ensinei a ler. Que eu acordei de madrugada quando tinha febre. E que me traiu da pior forma possível. Você magoou muito, Tiago. Eu sei. Você destruiu minha confiança. Eu sei. E você acha que meia hora num café vai consertar? Ele balançou a cabeça. Não, eu sei que não vai. Mas é um começo. E eu preciso começar. Porque se eu não começar, eu nunca vou conseguir me perdoar. E pior, você nunca vai conseguir me perdoar. Eu não sei se quero te perdoar, Tiago. Tudo bem. Não tô pedindo perdão. Tô pedindo presença. Só presença. Fiquei em silêncio por um tempo longo. O vento frio cortava. Tiago tremia. Eu também. Primeiro sábado do mês, 10 horas da manhã, Café Viena, no shopping Curitiba. Meia hora. Se você atrasar, eu vou embora. Se você mencionar dinheiro, acabou. Se você tentar manipular, acabou. Entendeu? Ele assentiu, os olhos marejados. Entendi. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda. Você tem que provar. E pode demorar anos. Eu sei. Eu espero o tempo que for preciso. Virei as costas. Entrei no condomínio. Subi. Fechei a porta. Encostei nela e chorei. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é carregar a dor de um jeito que não te destrua. E eu ainda não sabia se conseguiria. Dia 7 de julho. Primeiro sábado do mês. 9h45 da manhã. Me arrumei. Calça jeans, blusa de lã, casaco, cabelo solto. Peguei a bolsa. Chamei Uber. Cheguei no shopping Curitiba 9h58. O Café Viena ficava no segundo piso. Subi de escada rolante. Tiago já estava lá, sentado numa mesa de canto. 2 cafés pedidos. Um simples, sem açúcar. Do jeito que eu gosto. Ele lembrou. Sentei. Olhei o relógio. Meia hora. Começou agora. Ele assentiu. E a gente conversou. Sobre coisas pequenas. Sobre o trabalho novo dele. Sobre a terapia. Sobre como ele estava aprendendo a fazer arroz sem queimar. Não falamos de dinheiro. Não falamos de Vanessa. Não falamos de arrependimento. Falamos de vida, de recomeço, de futuro incerto. 10h30. Levantei. Acabou. Mês que vem? Mesmo lugar? Pensei. Mês que vem. Saí. Voltei para casa. E sabe o que eu senti? Nem perdão, nem raiva. Senti possibilidade. Possibilidade de que talvez, só talvez, um dia a gente pudesse ser alguma coisa de novo. Não mãe e filho como era antes, mas 2 pessoas que dividem sangue e estão tentando dividir respeito também. Agosto. Segundo encontro. Tiago chegou 5 minutos adiantado. Eu cheguei no horário. Mesma mesa, mesmo café. Dessa vez ele trouxe uma foto, antiga. A gente no Parque Barigui, ele com uns 15 anos, eu e o Francisco, num domingo qualquer de 2005. Tava desbotada, amassada nas pontas. Achei no baú do apartamento velho. Antes de vender, separei algumas coisas. Pensei que você pudesse querer. Peguei a foto, olhei. Francisco sorrindo, braço em volta de mim. Tiago fazendo careta pro lado. Eu rindo. Obrigada. Guardei na bolsa. A conversa foi menos tensa. Ele contou que tinha começado a fazer caminhada de manhã, antes do trabalho. 5 quilômetros por dia. Para limpar a cabeça, disse. Eu contei do almoço que a Mirtes organizou no prédio.
de como a comunidade ali tinha virado minha rede de apoio. Não houve promessas, não houve declarações. Só 30 minutos de duas pessoas tentando se conhecer de novo. Setembro. Terceiro encontro. Dessa vez, Tiago trouxe um caderno. Pequeno, capa dura azul. Minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse sobre o processo todo, sobre o que eu sentia. Queria ler uma coisa para você, se deixar. Hesitei. Depois assenti. Ele abriu numa página marcada. 23 de junho. Hoje vi minha mãe pela primeira vez em 6 meses. Ela aceitou me ver uma vez por mês, meia hora. É menos do que eu mereço e mais do que eu esperava. Quando ela olhou para mim, não vi ódio. Vi cautela, e isso me dá esperança. Porque cautela significa que ela está se protegendo, mas não me descartou completamente. Vou provar. Não sei como, não sei quanto tempo vai levar, mas vou provar que mudei. Ele fechou o caderno. É isso. Só queria que você soubesse que eu tô levando a sério. Vejo que tá. Outubro. Quarto encontro. Eu cheguei e Tiago tava com uma sacola. Não é presente caro. É só, vi e lembrei de você. Abri. Era um livro. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Aquele sobre vulnerabilidade e vergonha. Minha terapeuta me fez ler. Mudou minha cabeça. Pensei que você pudesse gostar. Folheei. Tinha trechos sublinhados, anotações nas margens na letra dele. Vou ler. E li. Nas 2 semanas seguintes, devorei. E entendi por que ele tinha me dado. Porque o livro falava exatamente sobre o que a gente estava vivendo. Sobre vergonha, sobre reparo, sobre como a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Novembro. Quinto encontro. Chegamos juntos, por acaso. Ele vinha da escada, eu do elevador. Oi, mãe. Oi. Sentamos. Café veio. Recebi uma proposta de emprego em São Paulo, salário melhor, R$ 11.000. Ia conseguir pagar minhas contas com mais folga. Meu estômago apertou. São Paulo, longe. E você vai aceitar? Ele balançou a cabeça. Não. Recusei. Porque se eu for, perco esses encontros. E esses encontros são mais importantes que os R$ 4.800 a mais por mês. Pela primeira vez na minha vida, eu tô escolhendo relacionamento em vez de dinheiro. Olhei para ele, pro rosto sincero, pros olhos que não desviavam. Foi a escolha certa. Dezembro. 1 ano desde a mensagem. Dia 20 de dezembro. Exatamente 1 ano desde o não precisamos de você. Acordei cedo, peguei o celular, fui nas mensagens antigas, reli tudo. Desde a primeira mensagem da Vanessa até a última do Tiago antes de eu bloquear. Uma arqueologia da dor, mas também da cura. Porque 1 ano atrás, eu era uma mulher quebrada, desesperada por migalhas de afeto. Hoje, eu era uma mulher inteira que sabia o próprio valor. Dia 23 de dezembro. Sexto encontro. Véspera da véspera de Natal. Cheguei no café. Tiago estava lá, mas não sozinho. Ao lado dele, uma mulher. Uns 40 anos, cabelo castanho curto, roupa simples, sorriso tímido. Gelei. Tiago levantou. Mãe, calma. Deixa eu explicar. Essa é a Patrícia. Ela é... A gente tá saindo faz 2 meses. Nada sério ainda. Mas eu queria que você conhecesse, se você aceitar. Olhei para a mulher. Ela esticou a mão. Dona Isabel, prazer. O Tiago fala muito da senhora. Ele me contou tudo. Sobre o erro dele. Sobre como a senhora foi forte. Sobre esses encontros. Eu sei que é cedo, que a gente mal se conhece, mas ele insistiu que seria importante a senhora saber que ele não tá sozinho, que ele tem apoio. Apertei a mão dela, firme. Você sabe da história toda? Sei. Ele me contou na 2ª semana que a gente começou a sair. Disse que se eu quisesse continuar conhecendo ele, precisava saber quem ele tinha sido e quem ele estava tentando ser. E você quis continuar? Quis, porque todo mundo merece segunda chance, mas não sem consequências, e ele tá lidando com as dele. Sentei.
Patrícia sentou também. Tiago ficou meio sem jeito. Os 30 minutos viraram 45. A gente conversou. Sobre ela, que era professora de fundamental, ganhava $4.800, morava sozinha num apartamento alugado no Água Verde. Sobre como tinha conhecido o Tiago num aplicativo de corrida, ele fazendo a caminhada matinal dele, ela voltando da academia. No final, quando levantei para ir, Patrícia segurou minha mão. Dona Isabel, eu não tô aqui para substituir o papel de ninguém, nem para apagar o passado. Tô aqui porque gosto dele, do homem que ele tá sendo agora. E espero que um dia, se a senhora quiser, a gente possa ter uma relação nossa. Não de nora e sogra, só de duas mulheres que se respeitam. Olhei nos olhos dela. Vi sinceridade. Vamos ver. Um passo de cada vez. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. 1 ano exato desde a audiência que mudou tudo. Acordei sentindo um peso diferente. Não ruim, só significativo. Fui na cozinha, fiz café, sentei na varanda. Curitiba estava nublada, fria, 12 graus. O interfone tocou. 10h37. Dona Isabel, tem uma entrega para a senhora. Autoriza o entregador subir? Que tipo de entrega? Flores, dona. Estranhei. Autorizei. 3 minutos depois bateram na porta. Abri. Um buquê enorme. Rosas brancas, lírios, astromélias. Lindo, caro, facilmente 350. Peguei, procurei o cartão. Mãe, 1 ano atrás eu destruí a gente. Hoje eu tô tentando reconstruir, tijolo por tijolo. Essas flores não apagam nada, mas simbolizam gratidão. Por você ter me dado mais uma chance. Por você ser forte quando eu fui fraco. Por você me mostrar o que é dignidade de verdade. Feliz Natal, com amor e respeito, Tiago. Coloquei as flores num vaso, no centro da mesa de jantar, e chorei. Mas não de tristeza, de algo complexo, mistura de dor velha e esperança nova. Tarde da noite, Mirtes me ligou. Isabel, ceia aqui em casa de novo. Mesma turma, vem? Vou. Cheguei às 20 horas, mesmas pessoas. João, Carmen, mais uns 4 vizinhos. Mesa simples, tender, farofa, arroz, salada. Mas tinha algo diferente esse ano. Tinha eu diferente. Sentei à mesa, olhei em volta. Para as pessoas que me acolheram quando eu não tinha ninguém, que me mostraram que família se escolhe. Gente, antes de comer, quero falar uma coisa. Todos olharam. 1 ano atrás, eu estava completamente perdida, quebrada, sem saber quem eu era além de uma mãe que comprava afeto. Vocês me mostraram que eu era mais, muito mais. Quero agradecer por terem me recebido, por terem me ensinado o que é comunidade de verdade. Vocês salvaram minha vida, literalmente. Mirtes secou os olhos com guardanapo. Isabel, querida, você salvou a sua própria vida. A gente só segurou sua mão enquanto você caminhava. Brindamos, comemos, rimos, meia-noite, fogos estourando lá fora. Abraços, votos de felicidade. Voltei pro apartamento 0h30. Silêncio bom, paz real. Sentei no sofá, peguei o celular. Tinha uma mensagem. Tiago. Mãe, meia-noite, ano novo chegando em alguns dias. Só queria dizer, obrigado por 2025. Foi o ano mais difícil da minha vida, mas também o mais importante, porque foi o ano que eu cresci de verdade. Espero que 2026 a gente possa reconstruir mais. No ritmo da senhora. Com respeito. Boa noite. Te amo. Olhei para a mensagem por um tempo longo. Depois, pela primeira vez em 1 ano, respondi. Boa noite, Tiago. Feliz Natal. 2 linhas. Nada demais. Mas era um começo. Janeiro de 2026. 7º encontro. Primeira semana do ano. Tiago chegou diferente. Mais leve, sorriso mais fácil. Mãe, queria te contar uma coisa. Consegui uma promoção, no trabalho. Vou coordenar uma equipe pequena. Salário sobe para 8.900. Não é muito, mas é reconhecimento. E é fruto do meu próprio esforço. Parabéns. E tem mais. Eu e a Patrícia estamos namorando oficialmente. Mas calma,
Não vamos morar juntos nem nada. Ela tem o apartamento dela, eu o meu. A gente se vê 3, 4 vezes na semana. Sem pressão, sem correria. Me parece sensato. Ele respirou fundo. E queria te perguntar uma coisa. Semana que vem eu faço 44 anos. Ia fazer um jantar simples. Eu, a Patrícia, 2 amigos dela, 2 meus, num restaurante. Nada chique. Você toparia ir? Meu coração acelerou. Não sei, Tiago. Sem pressão. Se não quiser, eu entendo completamente. Mas ia significar muito para mim. Não como obrigação, como possibilidade. Fiquei em silêncio, pensando. Onde seria? Aquele italiano pequeno da Marechal Deodoro, o Família Fadanelli. Lembra? Você e o Dr. Roberto almoçaram lá depois da audiência da Vanessa. Lembrava perfeitamente. Que dia? Sábado, dia 18, 19h30. Respirei fundo. Vou pensar. Passei a semana inteira pensando, pesando. Será que eu estava pronta? Será que isso não era rápido demais? Será que ele merecia? Conversei com a Mirtes. Isabel, responde uma coisa. Você quer ir? Quero e não quero ao mesmo tempo. Então vai, porque se você não for e se arrepender, vai doer mais do que ir e se arrepender. Pelo menos indo você está tentando, e tentar nunca é errado. Dia 18 de janeiro, sábado, 18 horas, me arrumei, vestido cinza simples, sapato baixo, colar discreto, cabelo solto, maquiagem leve, peguei Uber, cheguei 19h25, 5 minutos adiantada. Respirei fundo, entrei. Tiago estava lá, numa mesa redonda, com a Patrícia, e 4 outras pessoas que eu não conhecia. Quando me viu, levantou. Veio até mim. Mãe, você veio. Vim. Ele me guiou até a mesa. Apresentou todo mundo. Os amigos dele, Rodrigo e Marina. As amigas dela, Júlia e Fernanda. Todo mundo simpático, acolhedor. Sentei. Tiago do meu lado. O jantar foi... bom. Conversamos sobre coisas leves. Viagens, filmes, livros. Ninguém tocou no passado. Ninguém fez perguntas difíceis. No meio do jantar, trouxeram um bolo pequeno. Cantaram parabéns. Tiago apagou as velinhas e, quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Obrigado por estar aqui, mãe. É o melhor presente que eu poderia ter. Não respondi. Só segurei a mão dele por 3 segundos. Depois, soltei. Mas foi suficiente. Final de janeiro. Dr. Roberto me ligou. Isabel, o processo contra a Vanessa foi oficialmente arquivado. Ela cumpriu o acordo. Tá morando em Pinhais com a mãe, trabalhando numa loja de roupas do shopping. Salário mínimo. Vida simples. E o Tiago? O processo dele? Ministério Público decidiu não oferecer denúncia. Considerou que ele foi vítima de manipulação também e que está fazendo reparação voluntária. Caso encerrado. Então acabou, oficialmente. Oficialmente. Desliguei, olhei pela janela. Curitiba ensolarada. Céu azul raro. Acabou, mas também começou. Fevereiro, março, abril. Os encontros mensais viraram quinzenais, depois semanais, às vezes só 15 minutos, às vezes 1 hora. Conheci melhor a Patrícia. Gostei dela. Ela era genuína, trabalhadora, pé no chão, e tratava o Tiago com firmeza e afeto na medida certa. Em maio, no meu aniversário de 71 anos, Tiago me deu um presente. Uma caixinha pequena. Abri. Era o anel de formatura do Francisco, aquele que eu achava que tinha sido perdido. Tava no baú das coisas do pai, guardado. Pensei que você ia querer de volta. Coloquei no dedo. Servia justo. Obrigada. Junho. 1 ano e meio desde a mensagem. Tiago me fez um convite diferente. Mãe, eu e a Patrícia vamos passar o fim de semana em Morretes, só para descansar. Pousada simples. Queria saber se você topa ir junto. Quartos separados, obviamente. Sem obrigação de ficar grudada na gente. Só compartilhar o espaço. Primeira viagem juntos em quase 2 anos. Vou pensar. E fui. A viagem foi estranha no começo, mas boa.
Caminhamos pela cidade histórica, comemos barreado, andamos de trem, conversamos, rimos. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, a gente estava construindo algo novo. Não o que era antes, mas algo real. Julho, inverno rigoroso. Curitiba 5 graus, geada forte. Tiago apareceu no apartamento. Sem avisar, toquei o interfone. Mãe, sei que é inesperado, mas preciso falar com você, urgente, não é dinheiro, prometo. Autorizei a subida. Ele entrou, tremendo de frio. Tirou o casaco. Senta. Sentou, nervoso. Mãe, eu quero te pedir uma coisa e você pode dizer não. Tem todo o direito. O que é? Eu quero te pedir desculpas, oficialmente, formalmente, não só de boca. Quero que você saiba que eu entendo a dimensão do que eu fiz. Eu te traí, te usei, te machuquei, tentei te roubar, te humilhei. E nada, absolutamente nada que eu faça, vai apagar isso. Mas eu preciso que você saiba que eu mudei. Não perfeitamente. Eu ainda erro. Ainda tenho dias ruins. Mas eu não sou mais aquele homem. E nunca mais vou ser. Ele pegou um envelope do bolso. Isso aqui é um documento, reconhecido em cartório, onde eu renuncio, oficialmente, a qualquer direito sobre herança sua, qualquer coisa. Se você morrer amanhã, eu não levo nada. Zero. Tudo vai para quem você quiser. Instituição de caridade, os vizinhos, o que for. Eu não quero seu dinheiro, mãe. Nunca mais. Só quero você. Peguei o envelope. Abri. Li. Era exatamente isso. Uma renúncia completa, irrevogável, de qualquer direito sucessório. Olhei para ele. Por que tá fazendo isso? Porque preciso que você saiba que eu tô aqui por você. Não pelo que você tem, por quem você é. E se eu morrer sem nunca mais receber um centavo seu, tudo bem. Porque ter você na minha vida, mesmo que de longe, mesmo que com limites, vale mais que qualquer herança. Fechei os olhos, respirei fundo. E aí, finalmente, depois de 1 ano e 7 meses, eu disse: Eu te perdoo, Tiago. Ele desmoronou, chorou como criança. Soluços profundos, desesperados, libertadores. E eu chorei junto, porque perdão não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É escolher não deixar a dor te definir. É soltar. Setembro. Quase 2 anos. Tiago e Patrícia anunciaram o noivado. Simples, aliança de R$ 1.200 cada, comprada com o dinheiro que eles juntaram em 6 meses. Ele me ligou. Mãe, não vamos fazer festa grande. Só cartório, testemunhas, almoço pequeno num restaurante. Mas eu queria muito que você fosse. Como minha mãe, como minha família. Vou. O casamento foi dia 14 de setembro, cartório do Batel, cerimônia de 10 minutos. Eu, Dr. Roberto, 2 amigos deles como testemunhas. Tiago de terno simples, Patrícia de vestido branco midi, 450 hires da Renner. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, os 2 disseram sim com convicção. E eu, sentada ali, senti paz. Não alegria explosiva, não aquela emoção de filme, mas paz. Porque meu filho tinha encontrado alguém que o completava sem destruí-lo, e porque ele tinha se tornado um homem que merecia ser completado. Dezembro de 2026, 2 anos desde a mensagem, dia 20 de dezembro, 2 anos exatos. Acordei, peguei o celular, reli a mensagem original que salvei. Não precisamos de você. Hoje ela não doía mais, era cicatriz. Existia, marcava, mas não sangrava. Tiago me ligou à tarde. Mãe, posso ir aí? Pode. Ele chegou 17 horas com a Patrícia e uma sacola. Trouxemos ceia, nada muito. Peru pequeno, farofa, salada. Pensamos em fazer aqui com você, se aceitar. Olhei para eles, para o casal que tinha se formado, para o filho que tinha renascido. Mas vocês não vão passar com a família dela? Vamos. Amanhã. Hoje é seu, se você quiser. Abri a porta completamente. Entrem. Cozinhamos juntos. Tiago temperou o peru.
Patrícia fez a farofa. Eu preparei a salada. Mesa simples, 3 pessoas. Conversa leve, meia-noite batendo, fogos lá fora. Abraço entre os 3. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, filho. E pela primeira vez em 2 anos, eu senti que tinha família de novo. Não a mesma de antes. Melhor, porque era construída em verdade, em respeito, em limites claros e afeto genuíno. Eles foram embora 1h da manhã. Tiago me abraçou na porta. Te amo, mãe. Obrigado por não ter desistido de mim quando eu merecia. Te amo também, mas não confunda. Eu não desisti de mim. Você que teve que alcançar. Ele sorriu. Eu sei, e valeu cada passo. Fechei a porta. Silêncio. Sentei no sofá. Olhei para a árvore de Natal que eu tinha montado. Pequena, simples, mas minha. Peguei o celular. Abri as fotos. Olhei a última que tiramos hoje. Os 3 na cozinha, sorrindo. E pensei, valeu a pena. A dor valeu a pena. O corte valeu a pena. A solidão valeu a pena. Porque me trouxe até aqui. Até essa versão de mim que sabe dizer não. Que sabe o próprio valor. Que ama, mas não se perde no amor. Deitei. Dormi. E sonhei com Francisco. Ele estava sorrindo. Dizia, você sempre foi forte, Isabel. Só precisava lembrar. Acordei. Amanhecendo. Curitiba fria. Céu limpo. Novo dia. Nova chance. Nova vida. Comentem aí de qual cidade estão acompanhando essa história. E se já passaram por algo parecido, saibam, a força está dentro de vocês. Só precisa ser acordada. E quando acordar, nada segura.